Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui no Unisalesiano com a doutora Eliane Cervelati Mendonça. A gente vai fazer um bate-papo aqui, contar um pouquinho sobre essa história, contar sobre o livro que recentemente foi lançado por ela. Mas antes da gente começar nossa entrevista, gostaria primeiramente de agradecer o Unisalesiano por ceder esse espaço, estamos aqui no laboratório, e agradecer a doutora por conceder essa entrevista para a gente. Doutora, muito obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra, tá? É uma alegria poder ter esse momento, esse bate-papo, tá? Vamos lá, vamos conversar e colocar mais as coisas em dia. Eliane, e para a gente começar a nossa entrevista de fato, gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, principalmente sua história acadêmica, para quem ainda não te conhece. Bom, eu sou bióloga, minha formação acadêmica em Ciências Biológicas lá na Universidade Estadual de Londrina, e ao longo da graduação, no segundo ano, eu tive a disciplina de genética, e eu fiquei maravilhada, eu fiquei encantada numa aula, né? Assim, isso mostra como um professor influencia o aluno. E foi uma aula de metilação de DNA, e eu fiquei tão encantada como uma molécula tem esse poder tão grande em uma célula. Então, é essa área que eu quero. Eu comecei a fazer iniciação científica nessa área. Então, né, do segundo ano em diante, eu já fazia iniciação científica. Então, quando eu me formei, eu prestei o mestrado em genética. Lá na UEL também, logo em seguida eu fui emendando uma formação com a outra. Fiz o meu mestrado em genética pela UEL. E eu gosto mesmo de genética. Aí eu quis fazer meu doutorado. Aí eu fui para a USP aqui de Ribeirão Preto. Então, foi da graduação foi de 93 até 2003, quando eu defendi meu doutorado. E quando eu defendi, eu sou de Araçatuba, né? E eu estava eu defendi em outubro, então em agosto eu vim para cá e eu fiz o colegial no Salesiano. E o pró-reitor acadêmico, ele foi meu professor no colegial, que é muito bacana, né? E eu fui conversar com ele, eu falei assim, mas Eliane, você fez doutorado? Eu fiz. Ele, não, então volta, quando você defender doutorado, você volta para cá. E foi em 2004, quando começaram os cursos de enfermagem e fisioterapia. Então, desde então, eu sou docente, estou aqui há 21 anos, é um prazer enorme. Olha só, Eliane. E recentemente você fez o lançamento de um livro, né? Isso. Sobre genética, com um foco em uma linguagem mais acessível. Conta pra gente o que motivou você a fazer esse lançamento. Bom, primeiro minha paixão pelo tema, né? Então foram vários aspectos. Primeiro, é um assunto que até um tempo atrás ele ficava restrito à comunidade acadêmica e hoje não é mais uma realidade. Então, a gente ouve falar de genoma humano, vacina de DNA, vacina de RNA, teste de paternidade, um PCR em tempo real para teste de Covid. Só que a população não entende o que está acontecendo. E os livros que nós temos atualmente disponíveis são incríveis, são maravilhosos, mas eles se aprofundam demais no tema. Então, assim, mesmo um aluno de graduação que não vai seguir na área de genética, ele não tem que saber, ele tem que saber genética, mas não com o nível de profundidade que eu tenho no livro. Então, a ideia foi essa. Um aluno de graduação falou assim, professora, muitos livros que a gente tem atualmente disponíveis, eles não são para graduação, eles são para pós-graduação. Então, a ideia foi fazer um livro onde cada processo seja muito fiel, tá? Mas eu não me aprofundo, assim, tem uma versão, conheça o processo sem se aprofundar em cada um deles. A ideia é que todo aluno de graduação, ou mesmo quem tem interesse pelo tema, consiga ler, aprender e se encantar ainda mais pela genética. E quais você diria que são as maiores diferenças do seu livro para outros livros da área, além dessa, claro, da linguagem mais acessível? Bom, a linguagem acessível, as ilustrações, eu fiz todas. Gente, foi uma loucura. Eu acho que eu fiquei mais para ilustrar o livro do que eu escrever, né? Porque assim, eu acabei de escrever o livro como um todo em agosto do ano passado. Então, primeiro eu escrevi tudo, aí eu ia colocando, figura 1, 2, 3, né? Aí eu peguei só para ilustrar. Aí eu fui desenvolver as ilustrações. E eu fui desenvolvendo cada figura com base naquilo que eu sentia que os meus alunos tinham dificuldade. Porque se você pegar livros diferentes, que tem livros muito bons, as figuras são mais ou menos a mesma coisa. E os alunos não entendem as figuras que estão ali. Então, a linguagem é acessível, a maioria das ilustrações fui eu que desenvolvi. Alguns exames, uma médica, a doutora Sibeli disponibilizou, então tem abaixo o teste, né, agradecimento a ela. Tá? Então, e um outro fato bem bacana também é que no último capítulo eu trago 3 relatos de caso. Tá? Então, são 3 casos incríveis, onde houve um diagnóstico genético, assim, onde era bem taxativo, e a família
ela conseguiu lidar muito bem com a informação e as crianças, os adolescentes, eles estão muito bem hoje em dia, dentro da sua realidade, é lógico, tá? Apesar de um diagnóstico genético. Então, o que eu quero também deixar bem claro é que o diagnóstico genético ele não pode ser uma sentença, né? A gente tem sempre que correr atrás de outras possibilidades e ter uma vida incrível dentro da realidade daquele ser humano. É sempre essa a proposta. Legal, Eliane. E agora, para a gente caminhar para o final da nossa entrevista, eu gostaria que você falasse como doutora, como professora, a importância de estudar a genética hoje em dia. Bom, eu sou suspeita, porque realmente eu gosto muito do tema, mas assim, o que eu acho incrível com relação à genética? Ela não explica tudo, mas ela explica muita coisa. Então, se você gosta de imuno, tem imunogenética. Então, assim, ela vai nos explicar o que nós somos, como nós responder. Tem até uma área nova da genética que é incrível, chama epigenética, né? Como se eu fechasse ou abrisse a molécula de acordo com os estímulos ambientais. Isso é tão incrível. Tá? Então, a genética, ela vai nos trazer muitas respostas. Então, assim, esses avanços tecnológicos todos. Então, se você quer entender um teste de paternidade, você tem que saber por genética, não é? Teve uma aluna que falou assim, professora, uma amiga minha fez um teste de paternidade, mas deu negativo porque o suposto pai, no momento da coleta da amostra, estava bêbado. Isso não influencia. Então, a pessoa que sabe um pouco de genética, ela sabe que isso não vai influenciar, tá? Então, assim, entender a beleza da molécula, como ela vai influenciar em vários processos no nosso dia a dia, e mais do que isso, como entender as notícias. Então, quando alguém fala o genoma humano foi sequenciado, é você entender a importância daquela informação. É uma base de DNA ou RNA, saber a diferença entre elas e o que isso pode trazer de benefício. Ou mesmo fazer um teste molecular para uma doença genética. O que, afinal de contas, esse médico está querendo saber com relação ao meu DNA? Então, são situações, isso já está no mercado de trabalho. Para ter uma noção, hoje em dia não. Atualmente, o governo determinou o teste molecular para HPV. Então, assim, eu não vou só fazer um Papa Nicolau e ver como estão as células. Eu vou procurar o DNA do vírus. Isso é um diferencial enorme. As pacientes têm que entender isso aí. Então, essa é a questão. Esses testes que analisam o DNA já estão no mercado. A sociedade tem o direito de saber do que se trata. É isso. Perfeito, Eliane. Mais uma vez gostaria de agradecer você e o Unisalesiano por receber a gente aqui nesse espaço e conceder essa entrevista. Eu que agradeço, foi um enorme prazer. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram dessa entrevista e querem ver mais bate-papos como esse, siga o portal da Cidade de Araçatuba em todas as redes sociais.